Olá, esse vídeo eu vou abordar as últimas ocorrências relacionadas com a fraudada eleição americana e, como é óbvio, vou dar continuidade ao que eu falei no último vídeo a respeito do Deep State, que aquilo ali foi só uma olhada superficial que nós temos que ver. Isso não será só nesse vídeo, mas será nos próximos, ou no próximo ao menos, entrar mais no Deep State, por trás do Deep State, porque existe. Mas, falando das eleições, você sabe o que me surpreende e me preocupa mais relacionado com as eleições americanas? Ok, houve roubo, muita fraude, que levaram Biden a ser declarado presidente com 81 milhões de eleitores, de votos. Vamos dar de barato de que tenha havido 20 milhões de votos roubados, que é impossível. Não foi isso. Não pode ter chegado a isso. Mas vamos dar de barato para ver por que eu estou assustado. Por quê? Porque 61 milhões de americanos votaram nesse calhorda corrupto, que comprovadamente tem laços com a China, tem laços com a Ucrânia, tem laços com a Rússia, ganhou dinheiro, o filho está sendo investigado, estava, não será mais. É óbvio que o papai no governo, já a CIA, o FBI, o Departamento de Justiça, todo nas mãos do Deep State, agora o Deep State tem o seu, ou melhor, a sua representante na Casa Branca. Porque sim, esse governo não é Joe Biden. Esse governo que vai se instalar dia 20 é um governo de Kamala Harris. E realmente é o que mais me surpreende e o que mais me preocupa e me assusta com o futuro dos Estados Unidos e com o futuro do mundo. É que 61 milhões de americanos votaram sim, livremente, sem nenhum roubo nesse sujeito. Isso, no mínimo, né? Foi muito mais, porque não chegou a 20 milhões de votos roubados. Seria impossível chegar a esse número tão expressivo. Então, este é, a meu ver, o grande problema, e é aí que está a vitória do Deep State. A principal vitória do Deep State não foi impedir a reeleição de Trump apenas. Foi muito mais o trabalho de 20, 30, 40 anos, desde o início da Segunda Guerra Mundial, ou melhor, como eu falei no programa anterior, desde o fim da Primeira Guerra Mundial, o Council on Foreign Relations e outras organizações que vieram a ser formadas, a juventude americana já está sendo, desde então, doutrinada. Muita gente aqui no Brasil reclama do Paulo Freire. Sim, Paulo Freire fez mal à educação brasileira. Mas muitos acham que Paulo Freire é um monstro que fez isso em todo o mundo. Há um monstro muito maior do que Paulo Freire, John Dewey. Este é o verdadeiro responsável pela destruição da educação americana. E se quiserem conhecer, leiam um livrinho pequenininho chamado The Frankfurt Connection.
e vocês vão ver da onde ele veio e o que é que ele fez e como fez. Peço perdão. The Leipzig Connection. Eu não fiquei convencido com o que eu tinha dito, dei uma pausa e fui procurar. Está aqui o livrinho. Estão vendo? De Paulo Leone. Basics in Education. The Leipzig Connection. Aqui, em Leipzig, o professor Wundt fundou a escola, da nova escola, para a formação de novos professores. E com o senhor professor Wilhelm Maximilian Wundt. Com ele, John Dewey foi um dos principais alunos da escola de John Dewey, em Leipzig. Esse livrinho recomendo a todos, é barato. Tem na Amazon, é capaz, eu não sei, eu tenho ele do tempo em que eu ganhava dinheiro, com o meu consultório, eu comprava livro físico. Hoje em dia eu compro mais livro para o Kindle, mas já deve ter alguma edição para Kindle, porque eles devem ter feito uma edição e-book para o Kindle da Amazon. Eu comprei na Amazon, mas há anos já, muitos anos. E eu já fiz vários programas na Rádio Vox sobre a destruição da educação americana. É bom retornar aqueles... Eu vou encontrar aqueles programas e vou colocar no ar, ou vou fazer outros em vídeo, mostrando as coisas. Aqui vocês veem quem financiou tudo. Aqui, à direita, é John Rockefeller. E aqui é John Rockefeller Jr. Esses são os grandes financiadores da escola do professor Wundt. Eu sempre esqueço o nome completo dele. Wilhelm Maximilian Wundt. Se Paulo Freire causou grandes problemas na educação brasileira e talvez em alguns países da América Latina, não o que esse pessoal da esquerda diz que era o maior mestre conhecido no mundo inteiro, era nada. Nada. Inclusive, era burro. Porque o que ele fez é nitidamente uma doutrinação comunista. Dewey não. Se vocês se enfronharem e tentarem entender como Dewey, seguindo o professor Wundt, mudou a educação americana, vocês vão ver que é aquele negócio. O diabo nunca aparece com chifre, rabo, tocando fogo pela boca, e se ele aparecer assim, todo mundo foge com medo. Então, ele tem que aparecer, aliás, é uma frase que eu até coloquei esses dias, com o primeiro pronunciamento do Biden, eu coloquei uma frase do Bob Dylan, de uma música dele, A Man of Peace, em que ele diz o seguinte, eu vou até pegar aqui que é até melhor. Man of Peace, Bob Dylan, tem um determinado momento em que ele está falando baby, baby, ele está falando com alguma moça, teoricamente. Well, first he's in the background. No início ele está por trás. And then he's in the front. Ele vem para frente. Both eyes are looking like they're on a rabbit hunt. Os dois olhos estão olhando como se estivessem caçando coelho. Nobody can see through him. Ninguém pode olhar através dele. No, baby.
Not even the chief of police. Nem o chefe da polícia. You know, e esta é a frase que eu coloquei, e a frase que eu repito. Sometimes Satan comes as a man of peace. Isto é, o diabo vem, Satã vem como um homem de paz. Chega de Paulo Coelho, mas deu para entender que Paulo Coelho mostrou os chifres e o tridente, e dá para a gente perceber. John Dewey, não. Came as a man of peace. Este é o resultado principal. É claro que eu vou falar sobre o que aconteceu ontem, mas o resultado principal do Deep State, iniciado já pelo Council on Foreign Relations, que eu andei dando uma olhada, nem o único governo que, na aparência, não tinha ninguém no Departamento de Estado, na aparência, que não fosse do Council, na aparência foi o de Donald Trump. Tinha, mas ele não sabia. Tanto que vocês veem quantas pessoas ele trocou durante os 4 anos de governo. O grande problema é que essas pessoas que estão bem intencionadas a enfrentar o Deep State chegam tarde demais. Nós estamos com a mesma situação aqui no Brasil. E eu volto ao livro do Yoram Hazony, em que ele, um livro fantástico, excelente, sobre o nacionalismo, a virtude do nacionalismo, The Virtue of Nationalism, em que ele aponta 3 casos de pessoas que desafiaram o Deep State. Primeiro, não foi pessoas. Primeiro foi o Brexit. Foi o povo inglês que nas urnas, surpreendentemente, surpreendendo até ao então primeiro-ministro Cameron, votou a favor de sair daquela ditadura. Brexit, 2016, início. Donald Trump, 2016, novembro. E Jair Bolsonaro, no Brasil, em 2018. 3. O primeiro demonstrou ser um grande calhorda. Quando eu fiz o último vídeo sobre o Brexit, eu disse, eu ia elogiá-lo pelo que ele fez. Ele conseguiu tirar o Reino Unido da ditadura da União Europeia. Que quando eu digo o que eu vou dizer agora, muita gente fica surpresa e diz, esse cara tá louco. A União Europeia foi feita por nazistas. A União Europeia foi totalmente coordenada por nazistas que receberam no julgamento de Nuremberg. Aliás, agora eu tenho alguma coisa a falar também sobre um outro julgamento que está se propondo. Mas depois eu falo. Foram todos eles que condenados escaparam de Nuremberg. Porque não tinha problema de guerra nenhum. Não tinha problema de guerra. Ora, não eram crimes de guerra. Então, pegaram 6 anos, cumpriram 2, saíram. A economia, a grande recuperação econômica da Alemanha pós-guerra, com o dinheiro do Plano Marshall, é verdade, ela foi o grande instrutor que foi Hjalmar Schacht, o homem que salvou a Alemanha em 23, da hiperinflação, salvou novamente o desemprego, nomeado por Hitler, foi o homem que está por trás da grande recuperação alemã do pós-guerra. Ele tinha que ficar resguardado, não podia aparecer. Eu expliquei isso no programa anterior, no vídeo anterior. Para mim, continua sendo o programa que eu fiz
6 anos de programa de rádio. Na Rádio Alvorja é tudo para mim é programa. Bom, então, vejam bem. Boris Johnson retirou, conseguiu, e foi isso que eu comentei no último vídeo, programa, foi o Brexit, sair da ditadura europeia. No entanto, decretou a sua própria ditadura dentro da Inglaterra, com apoio do parlamento. Na última votação, se não me engano, apenas 16 dos 630 e poucos membros do parlamento inglês votaram contra o lockdown total do país. A polícia já está pedindo o direito de entrar nas casas, arrombar se necessário, se o dono ou quem estiver lá dentro não abrir, para ver se as pessoas que dizem que estão em casa estão mesmo. Ou para tirar pessoas a mais, o que já aconteceu, e até apareceu um filmezinho gravado no celular, de um sujeito que parece que só podia ter 5 pessoas, tinham 6, arrancaram um sujeito lá de dentro, um sujeito gordo, tiraram ele da marra, jogaram no chão, na calçada e disseram, stay there. Depois o vídeo parou, não sei o que aconteceu mais. Mas, o que é que nós temos então? O primeiro, foi-se. O segundo, Donald Trump, é carta fora do baralho. No momento. E temos ainda até o dia 20, mas eu vou comentar isso depois. Sobrou o Bolsonaro, que está como aqui no Brasil, como a rainha da Inglaterra, né? Não tem condição de fazer nada, até está fazendo demais. E muita gente se voltou contra Bolsonaro, porque ele não cumpriu várias coisas, não sei o quê. Eu já disse uma vez, vou repetir, Bolsonaro não é a última, é a única possibilidade que o Brasil tem de ter um presidente conservador, mas sem as maquininhas da eleição. Senão não tem mais não. Quem não gostar, eu sei que tem muita gente que se revoltou contra o Bolsonaro, não sei bem por que razão, às vezes por razões idiotas, não sei bem quais são. Porque o filho fez não sei o quê. Bolas! O presidente dos Estados Unidos agora vai tomar posse, o filho é um ladrão. E ele também. Então, praticamente, o nacionalismo tão defendido por nós, por mim, eu sempre defendi, está sem os seus, ou vai ficar, os dois mais importantes, porque realmente o Brasil, a importância internacional é muito pequena em relação ao Reino Unido e principalmente aos Estados Unidos. Quando eu digo que tem a carta fora do baralho, tem muita gente que diz o Heitor é pessimista. Eu não sou pessimista, eu sou realista. Eu detesto me iludir e iludir os outros. Tem chance aqui, tem chance ali, porque eu voto aqui, porque eu voto lá, porque não sei o quê. Não tem, já não tinha muito tempo. Eu até disse uma vez, a única chance dele era a declaração de estado de emergência. E ele não usou. E não vai poder usar, pode ter certeza. Não usou como devia. E depois surgiu a chance de levar para as assembleias estaduais, para as legislaturas estaduais, que é o que manda a Constituição. E eu também disse aqui, esse negócio de que o vice-presidente que preside o Senado tem condições de escolher quem que ele vai colocar no lugar, esta não está na Constituição. E o Código Eleitoral é exatamente oposto a isso. O que ele precisava fazer é exatamente o que ele fez. O que Pence fez. Há objeções? Divide, as duas vão decidir. Agora, existem muitas vezes na vida em que estar certo dói.
Eu preferia estar errado. Eu preferia estar errado e Pence ter a possibilidade de escolher quem ele bem quisesse. Preferia estar errado, mas estava certo. Não era pessimismo meu, não era. Era realismo. Agora vamos ver o que é que aconteceu exatamente ontem. Eu estava assistindo a sessão do Congresso e subitamente parou tudo. Eu fiquei algum tempo sem saber o que estava acontecendo. Depois eu consegui descobrir que estava havendo a invasão do Capitólio e assisti várias partes desta manifestação. Eu ouvi o discurso do Donald Trump. Eu achei um excelente discurso, menos uma parte. Ele pressionou demais Mike Pence. Muito provavelmente porque Mike Pence já tinha dito para ele que não iria deixar de lado a Constituição americana, que não iria fazer o que ele queria. Porém, notem que ele poderia fazer uma outra coisa. Seria, em primeiro lugar, isso caberia às lideranças republicanas nas duas casas, entrar direto com o pedido da Pensilvânia para prorrogar por 10 dias para, então, a legislatura da Pensilvânia examinar a eleição como foi e descobrir as fraudes. Do Arizona, o Senado também estava interessado nisso. Na própria Geórgia, também. Que, aliás, roubaram novamente, anteontem. Novamente, roubo igualzinho. Então, se ele vota isso antes, poderia haver a prorrogação e, dentro de 10 dias, eu não sei se daria. O que você vai fazer? Vai rever os votos que estavam na máquina. Esses votos todos foram fraudados. E continuariam sendo fraudados. É a mesma coisa que gente aqui no Brasil pedindo voto impresso. Mas voto impresso da máquina? Na hora de mandar o resultado, o problema não é ali na hora do voto. Como não foi na hora do voto nos Estados Unidos. Em alguns lugares foi, mas a grande maioria foi que agora está comprovado que esses votos da Dominion, eles foram parar em Frankfurt. De Frankfurt foram para Roma. De Roma voltaram para Frankfurt. E Barcelona também entrou no circuito no início, depois aquela tal de Saint faliu, entre aspas, para desaparecer e queimar arquivos. E isto foi trabalhado pela CIA. A CIA, principalmente, e a National Security Agency é que fizeram o roubo, de acordo com Matteo Renzi, primeiro-ministro italiano, que é um dos maiores defensores da ditadura de Bruxelas. E que o povo italiano já não aguenta mais ele. Aliás, ele está lá, ele foi ex-primeiro-ministro, acho que não é agora, não tenho certeza, mas foi. Que colocou o serviço secreto italiano em contato com a CIA, com a NSA e com o MI6 britânico, para roubar os votos que foram parar, sabe-se lá onde. Então esse negócio de voto impresso da máquina, não adianta nada, porque na hora de transmitir é que é o problema. E como é que você vai provar? Porque eles não vão dar o que bem entenderem. E você vai ter que segurar a barra e ficar quietinho, porque não tem jeito.
Não tem jeito. Vai ter que segurar e dizer, bom, o meu voto, aqui na minha sessão, se tiver um voto igual ao meu, eu não posso dizer nada, aquele é o meu voto, pronto. Agora outro cara diz, não tem como, tem que voltar ao voto em papel e contagem manual. Leva-se 30 dias, 40 dias, não interessa, mas não fica-se 4 anos sem ter noção se o presidente que está lá em Brasília é aquele que o povo escolheu. Então, o que aconteceu? Por que houve aquela balbúrdia toda ontem? Houve, e a meu ver, já expus isso no Twitter, isso já estava preparado há muito tempo. Antifas e Black Lives Matter se infiltraram naquela montoeira de gente que viajou quilômetros, pessoas sérias, tem até no meu site, está lá, não sei se vai ser possível colocar aqui dentro do programa, essa edição quem faz é o meu filho, e se não for possível ele vai indicar onde está o depoimento de um dos primeiros a entrar dentro do Congresso americano. Era muita gente, sim, bem intencionada, mas que foi manobrada pela Antifa e pela Black Lives Matter. Portanto, aquela foi uma manifestação programada, profissionalmente programada. Inclusive, vocês vejam, por quê? Qual era o problema? Ainda estava-se no terceiro estado e houve a objeção do Arizona, estavam as câmaras separadas votando. Ainda não... Bom, já se sabia o resultado, porque a Casa de Representantes jamais iria aceitar a objeção. Mas a oportunidade fez com que eles, ao dizer depois do Trump falar tanto que o Pence devia fazer o que é certo, alguém de dentro disse, olha, Pence não fez o que Trump queria. E começa a se espalhar dentro daquela massa de patriotas pacíficos a ideia de que foram traídos mais uma vez. E, de certa forma, foram. Não pela maneira com que Pence se conduziu no Senado, mas Pence realmente traiu Trump. E o que eu observei, e agora vai aparecer aí um print que eu fiz, eu já comentei no Twitter ontem. Olhem bem para essa imagem e vejam aquele sujeito que está em pé, o outro abaixo um pouquinho à esquerda, que está um boné vermelho de Trump. Olhem para a direita, tem uma bandeira no meio, uma bandeira. Olhem para a direita, a outra janela, tem um sujeito todo de vermelho. Olha, minha gente, isto é experiência de quem já fez manifestação. Experiência de 60, quase 60 anos atrás. Manifestações da UNE, manifestações até mesmo política diretamente. Em 65, houve eleição para governador do estado da Guanabara. E a UNE era aqui a sede, e nós fizemos campanha para o candidato ao Partido Socialista Brasileiro. Não me lembro nem o nome dele, nem me lembro mais. Mas ganhou o candidato do PTB, Negrão de Lima, contra o candidato do Lacerda, que era o dono do colégio Andrews. Não vou me lembrar o nome dele agora, interessa. Ganhou Negrão de Lima, que era o
do Partido Trabalhista Brasileiro. Nós fizemos manifestações, nós organizamos manifestações. Então não me venham dizer que isso é teoria da conspiração, como alguém disse ontem no Twitter. Eles digam, tem gente que não aguenta. Até aí estão encontrando teoria da conspiração. Não! É assim que se faz manifestação programada. Tem sempre alguém que dá as instruções. Faz isso agora, faz aquilo. Olha lá, cuidado lá. Lá a polícia está lá. E são aqueles caras ali. Isso eu afirmo, sem dúvida. E quem me chamar de teórico da conspiração, que se lixe. Eu não vou me preocupar com isso. Eu sei como é que se faz, eu vi como é que estava sendo feito, eu observei toda a manifestação. É óbvio que aquilo estava pré-programado, já há muito tempo. Por quê? Bom, mas antes de dizer o porquê, a polícia do Capitólio abriu as portas, abriu as barreiras para o povo entrar. A polícia chamou o povo para dentro do povo. Quem deu esta ordem à polícia? Certamente Trump não se mete lá. Não foi Trump que deu essa ordem. Mas Nancy Pelosi, esta se mete lá, porque ela é Speaker of the House. Kamala Harris, que vai ser a presidente dos Estados Unidos, com certeza, também é de lá, senadora, ainda é senadora. Isso é suspeita. Agora eu não estou afirmando. Eu suspeito que a ordem veio de cima, veio de parlamentares do Partido Democrata. Isto é duvidoso, vamos dizer. Eu não estou afirmando, como eu afirmei a respeito daquelas figuras lá. Mas eu suponho que alguém deu ordem. Nenhum guarda por si mesmo tirou. Alguém deu ordem. E tinha gente. Tem uma das filmagens, isso eu não botei, em que tem um cara assim, entre, venham. Quer dizer, houve uma manipulação total dos pobres, coitados patriotas que entraram, como esse cara que declarou lá, que ele entrou porque, essa é a casa de quem é, afinal? Essa é a casa do povo. Então, o povo tem direito de entrar. E eu tenho a impressão que se não fosse essa manipulação por parte da Antifa e da Black Lives Matter, se não fosse por isso, o povo talvez até entrasse, mas não fizesse nada, não quebrasse janelas, não fizesse nada disso. Inclusive porque houve gente que disse, não sei se esse rapaz mesmo que disse, vamos rezar. Além do que, botaram uma enorme uma cruz. Isso desapareceu quase, não se fala mais. Não vi mais essa cruz que foi colocada na frente do Senado. Uma cruz enorme. E muita gente se ajoelhou e rezou. Estes são os seguidores de Donald Trump. Estes. Não aqueles que invadiram. Não aqueles caras cheio de pinturas pagãs, símbolos pagãos germânicos. Nórdicos, germânicos. Ancestrais. Pagãos. Não é aqueles caras. Aliás, aquele cara, apesar de que tenham dito, não, ele é um apoiador de Trump, não sei o quê, não é. Aquele cara é da Antifa, pelo simples fato de ter uma fotografia dele com não sei quem lá do Senado, em algum lugar, ele é tranquilamente alguém da Antifa, que entrou com aqueles cornos
Bom, se o cara quer dizer que é corno, mostrar para todo mundo, o problema é dele. Mas não é esse o problema. O buraco é muito mais embaixo. Esta foi uma manifestação para destruir o Congresso americano. Destruir a sede realmente da Casa do Povo. E eu acho suspeito também que a única morte lá dentro foi de uma veterana da Força Aérea. E que todo o filmezinho em que passa aquele braço com um revólver, ele mira nela. Ele não atirou a esmo. Outra suspeita. Aqui também não afirmo. É suspeita. Mas acho que o alvo foi selecionado ou apontado lá por trás dela. É esta. E o cara, ele fez nitidamente, parecia só a mão. Aqui estava a janela, a porta. Daqui a pouco o cara mira. Ele não atirou a esmo em qualquer um. Inclusive, sabe-se muito bem que quando numa situação dessa, se você quer atirar com medo de que invadam, o que o cara faria? Ele leva uma pistola, provavelmente, com 16 balas. O cara chegaria, atiraria em vários, que é automático, ou semi-automático, atiraria em vários, mataria vários, mas não. Matou uma. Realmente defensora de Donald Trump. Aí a evidência, tá vendo? Isso foi para desmoralizar o Congresso. E mais, não basta para o Deep State, não basta impedir a reeleição de Trump. Isso é um objetivo, por isso eu coloquei o nome desse vídeo, coloquei o nome primeiro objetivo atingido. Não sei, ainda não coloquei o nome, vou colocar na hora de gravar, de mandar. Mas será algo assim. Primeiro, mas não o último. Porque, em certo sentido, isso tem a ver com Trump. Mas, no fundo, não tem a ver com Trump. Trump é apenas o sujeito que desafiou o que estaria acontecendo de qualquer maneira. Se Trump perde a eleição para Hillary Clinton, os Estados Unidos já estariam hoje como estarão daqui a pouco. Daqui a pouco. Não é daqui a 4 anos. É daqui a muito pouco tempo. Eles vão destruir todo o trabalho feito por Donald Trump. Tudo o que ele fez. E mais, não basta impedir a sua derrota, tem que humilhá-lo. E para isso colocar a culpa nele, de dizer que o discurso explosivo do presidente Trump é que fez as pessoas quebrarem o Congresso e quebrarem tudo. É preciso humilhá-lo, é preciso destruí-lo completamente politicamente. Por isso vem por aí mais coisa. Hoje, eu estou gravando no dia 8, provavelmente sairá amanhã, dia 9, não sei se pode sair hoje mesmo, a edição é com meu filho, Fred. Então, o que vai vir mais coisa por aí. Porque já está se pensando no artigo 25, na 25ª emenda. 25ª emenda, que prevê, na segunda sessão, o seguinte. Ouçam. Sempre que o vice-presidente e uma maioria dos titulares dos departamentos executivos e de outros órgãos que possam ter sido previstos em lei pelo Congresso transmitam ao presidente pro tempore do Senado. O presidente, eu já expliquei isso aqui. O vice-presidente dos Estados Unidos é o presidente do Senado, mas tem um presidente pro tempore. Geralmente é o mais velho, o mais antigo na casa.
e ao presidente da Câmara de Representantes sua declaração escrita de que o presidente está incapacitado para exercer os poderes e obrigações de seu cargo, o vice-presidente assumirá imediatamente os poderes e obrigações do cargo como presidente. Aqui diz presidente em exercício, isso está errado. É vice-presidente no exercício da presidência. Posteriormente, quando o presidente transmitir que já está recuperado da dificuldade, etc. Mas, obviamente, isso não vai dar tempo. E o que é que vai acontecer? E por que vai acontecer? Eles vão tentar de tudo. A Pelosi já está preparando tudo isso. Está dito isso, tem reportagem sobre isso. Eles vão para tirar Trump antes do dia 20. Por quê? Que Trump ainda tem o poder de desclassificar todo e qualquer documento. E ele agora pode, porque ele foi muito ingênuo. Eu tenho a impressão isso, que o grande problema do Trump foi a ingenuidade, que é um apanágio dos homens bons, vamos dizer, predominantemente bons, com boas intenções, não é que ele seja um santo. Ele é um safado em várias coisas, com mulheres, com dinheiro, deve fazer as suas trapaças econômicas, como qualquer tribilionário, qualquer um. Mas tinha boas intenções, ou tem boas intenções. Essas pessoas costumam ser ingênuas e não perceber a maldade dos outros. Então ele mandou desclassificar uma série de documentos e o traidor do FBI e disse, não, nós temos que preparar muito o que é que pode ou o que é que não pode ser desclassificado, então isso vai demorar, vai ficar pronto em 14 de janeiro. Ora, botas, depois do dia 6. É óbvio. A Suprema Corte também vai julgar não vai mais, julgar uma das causas apresentadas pelo Ted Cruz, dia 14 de janeiro. Eu acabei o programa passado sobre isso, dizendo aquela velha frase de Churchill. Tinhas a escolher entre a desonra e a guerra, escolhestes a desonra e terás a guerra. Já teve. A Suprema Corte escolheu a desonra de não examinar o processo do Texas, portanto, escolheu desonrar os seus propósitos, porque o artigo 3º da Constituição, que é sobre o Judiciário, diz, entre outras coisas, que a função da Suprema Corte decidir, dirimir dúvidas entre Estados. Isto é uma das atribuições principais da Suprema Corte. E é isto que o Attorney General do Texas se baseou na Constituição americana. E a Suprema Corte disse, não, o Texas não pode se meter com o que os outros estão fazendo. Como não pode se meter? Por que está previsto na Constituição, então, que os estados podem entrar em conflito e que a Suprema Corte é que tem que resolver o conflito? Por quê? Porque sabe-se que os estados entram em conflito. E se os estados entram em conflito, ambos os dois lados têm que ser ouvidos pela Suprema Corte. E ela simplesmente disse que o Texas não tinha standing, não tinha base suficiente para exigir dos outros estados que demonstrassem as suas planilhas de votação, etc, etc, etc. Bom, a Suprema Corte disse que não tinha. Tinha, mas eles escolheram desonrar a si mesmos. E já tiveram a guerra ontem, o início, primeira parte da guerra. Quer dizer, isso já começou há mais tempo. Mas esta guerra agora, que vai começar dia 20, já começou,
com as futuras nomeações já estão saindo. Então, é por isso que eu disse que o Trump é carta fora do baralho. Porque eu acho que vão tirá-lo antes do dia 20. Talvez haja algum acordo. Ele mesmo já fez um discurso que eu achei péssimo. Mas, diplomaticamente, foi obrigado a fazer isso, dizer, não, agora o Congresso já escolheu, então eu concedo, vai haver a transição pacífica e etc. Bom, ele também não pode arriscar a vida dele. A vida dele está arriscada há muito tempo e continua, porque eu acho que a coisa final é matá-lo. Mas por que, então, que é preciso desmoralizar Trump? Arrasá-lo, humilhá-lo? É um recado seguinte. Se você, que seja quem for, está pensando em nos desafiar novamente, esqueça. Porque nós temos um poder muito maior do que você poderá ter. Olhe o exemplo do Trump. Nós destruímos a vida desse sujeito. E destrói. E destrói. Eu deveria continuar aquela minha caminhada. Deixa eu ver uma coisa aqui. A minha caminhada para inside the deep state. E evidentemente que eu tenho aqui muita coisa para dizer a respeito do deep state que está por trás do deep state. Que realmente aquilo que o Bob Dylan diz, nem sempre ele aparece, está por trás. E ninguém é capaz de descobri-lo. Geralmente vem as a man of peace. Eu depois voltarei a esse deep state, depois do deep state, mas é preciso dizer uma coisa aqui, que é o seguinte. O Council on Foreign Relations tem uma corporate membership, que inclui os maiores banqueiros, os mega banqueiros internacionais. O Big Oil, Big Bank, Big Oil, Big Pharma, Big Money, o Complexo Industrial Militar, as editoras. E entre esses megabancos e gigantes financeiros, cita-se aqui Goldman Sachs, Bank of America, JP Morgan Chase, American Express, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Soros Fund Management, Bank of New York Mellon Corporation, Canadian Imperial Bank of Commerce, Crédit Agricole, Rothschild North America Incorporated e muito mais. O Complexo Industrial Militar tem as seguintes empresas principais: Dynacorp, Booz Allen Hamilton, Raytheon Company de radares, Boeing, Lockheed Martin e muito mais. O Big Oil tem ExxonMobil, Shell, Chevron, British Petroleum, Hess e muito mais. A Media Corporation tem Fox News agora, Wall Street Journal, New York Post, National Geographic, Time Warner, da CNN, The Economist, revista do Bloomberg e muito mais. Vejam que o poder do Deep State, atrás do Deep State, é um enorme. Esse poder todo que financia a Black Lives Matter, que financia a Antifa, que financia grupos na Europa, no Brasil, em qualquer lugar do mundo. É claro, hoje em dia tem que dizer a China também. Claro, a China também está metida nisso.
Mas a China não tem 1/10 de poder do que tem um banco desses, um American Express, por exemplo, um American Bank, Bank of America. A China tem 10% talvez do valor do poder do Bank of America. E depende do Bank of America para poder continuar existindo e pedir empréstimo. Porque a China está até aqui, ou até aqui, de pedido de empréstimo, 400% do PIB. Então, terão que ser pagos em algum momento. E essa é uma das razões do Great Reset. Mas isso eu vou deixar para outro dia. Eu quero chamar a atenção aqui para uma coisa. O objetivo principal. Eu vou pular uma série de coisas, depois eu vou chegar aqui em outros vídeos, para já estar muito longo. O objetivo final disso tudo é acabar com o cristianismo. Não se iludam que não é como muita gente diz, isso é dinheiro. Eles querem dinheiro. A China quer dinheiro. Esses bancos todos eles querem dinheiro. Dinheiro. Todo mundo diz dinheiro, dinheiro, dinheiro. Olha, isso é mais ou menos aquele paganismo que o dinheiro é Deus. É exatamente isso que eles querem que vocês pensem, para esquecerem que existe uma coisa chamada cristianismo. Principalmente a Igreja Católica, que é a mais poderosa, mas também as igrejas protestantes. São o alvo. E os globalistas estão usando, na Europa, por exemplo, isso aqui eu vou tirar. Bom, não interessa. Usando a imigração em massa de muçulmanos para destruir a tradição europeia, aonde foi firmado o cristianismo. A fundamentação cristã do velho mundo está sendo deliberadamente explodida por governos pela União Europeia e pelo establishment globalista por trás, com a imigração em massa servindo tanto como catalisador quanto como pretexto. Permitir a imigração, que a imigração muçulmana tome a Europa é uma vergonha, diz o jornal britânico The Sun. Trump disse isso ao The Sun. Trump disse: eu acho que está acontecendo na Europa uma vergonha. Permitir essa imigração que tomará conta da Europa é uma vergonha. Eu acho que isso está mudando o tecido da Europa e, a não ser que isso dizendo que ele disse para os aliados da OTAN. O Sun concedeu uma entrevista dizendo isso. A não ser que vocês ajam rapidamente, isso vai acabar. A herança cristã da Europa vai acabar. E eu não quero dizer apenas Trump falando ainda, de uma maneira positiva. Permitindo milhões e milhões de pessoas vir para a Europa é muito triste. Eu acho que vocês estão perdendo a cultura europeia. Olhem em volta. Vocês vão em certas áreas que não existiam 10 ou 15 anos atrás, cheias de mesquitas. Veja como o Trump se meteu profundamente nessa confusão. E vejam o resultado. Vou terminar com um título: A descristianização está em progresso. Em primeiro lugar, Estados Unidos. Quem será realmente o presidente dos Estados Unidos? Eu já falei isso. Vi com muito orgulho
que o arcebispo Viganò diz exatamente as mesmas coisas, com as mesmas palavras que eu disse. Obviamente que ele não me conhece, portanto não roubou minhas palavras, ela pensa igual a mim. Ele dizendo que quem vai presidir os Estados Unidos é a Kamala Harris. A pessoa mais anticristã que existe no estado, na política americana. Vocês ouviram ela falar esse tempo todo? Não. Ela está calada. O Biden até fala de vez em quando, ela está calada. Porque o plano todo está nas mãos dela. Não se enganem, o alvo principal é este: é destruir a cristandade, é destruir a crença em Deus, é destruir tudo que formou a civilização ocidental. A bispa da Igreja Luterana da Suécia, Eva Braun, ela disse que os símbolos cristãos, como a cruz, deveriam ser removidos das igrejas. Notem bem, a bispa da Igreja Luterana. As cruzes deveriam ser removidas das igrejas para não ofender as pessoas que estão chegando, os imigrantes. Ela também sugeriu que as igrejas deveriam ser construídas voltadas para Meca. E o Comitê Provincial da Cruz Vermelha em Liège, na Bélgica, ordenou os ramos locais da Cruz Vermelha remover as cruzes e crucifixos de todos os lugares da Cruz Vermelha, porque isso ofenderia os muçulmanos. Um muçulmano, conseguiu, em Roma, que as escolas públicas italianas tirassem os crucifixos da sala. Em 2017, a celebração do cristianismo foi cheia de controvérsias em todos os países europeus. Em Munique, a famosa festa Munich Winter Festival, o símbolo foi um homem de neve, ou aqueles homens construídos de neve, com uma burca islâmica na cabeça. Em Madrid, a prefeita ordenou que as festividades do Natal sejam substituídas por uma International Fair of Cultures, Feira Internacional das Culturas. A Igreja de Todos os Santos em Kingston upon Thames, no Reino Unido, um folheto dizia que o dia 25 de dezembro marcava o nascimento do profeta Mohammed. E que a celebração deveria ser não Christmas, mas Chrislam. Bom, eu teria muito mais coisa a falar, mas eu queria deixar claro este aspecto. É o objetivo final. Eles ainda não ganharam a guerra, ganharam a batalha na Inglaterra, ganharam a batalha nos Estados Unidos, estão ganhando a batalha através da islamização da Europa, e também a imigração em massa nos Estados Unidos, que vai ser reaberta imediatamente que a Kamala Harris tomar posse, através do Biden. O Biden é um puppet, que, aliás, foi a palavra usada pelo arcebispo Viganò. Então, também vai trazer a mesma coisa, e sabe por quê? Porque a maioria dos centro-americanos, e México é a América do Norte, mas está ali na mesma istmo, que estão indo para lá, estão levando junto consigo as crenças nas santerias, que são absolutamente pagãs e anticristãs.
tem este objetivo também. Eu fico por aqui, já fui longo demais, agradecendo a audiência e a paciência. Até o próximo.